Só nos 2 primeiros meses deste ano, mais de 100 pessoas já morreram de dengue no Brasil. O número de casos da doença é 4 vezes maior que no mesmo período do ano passado. E a avaliação dos especialistas é de que ainda não chegamos no pico desta epidemia. Para discutir o assunto e nos ajudar a compreender as causas da explosão da dengue, nós convidamos o médico infectologista André Bon. Doutor, muito obrigado por participar do nosso programa. Obrigado a vocês pelo convite. Eu queria começar perguntando o seguinte: nós estamos vivendo uma epidemia, e qual é a diferença de uma epidemia e de um surto de uma doença? Se é que isso é uma epidemia mesmo. Isso. A gente está vivendo um momento epidêmico, né? A epidemia ela é definida pela curva de número de casos, né? É uma definição muito técnica. Então, quando a gente avalia o número de casos ao longo dos últimos anos, e quando o número de casos ultrapassa o limite superior do esperado ao longo dos últimos anos, a gente diz, e isso se mantém de maneira sustentada, a gente diz que a gente está dentro de uma epidemia. Então tem que se manter um período sustentado acima do limite superior do número de casos esperados para aquele período. Ou seja, muitas pessoas acham assim, quando a gente fala epidemia, está falando que a doença está pior do que era. Não necessariamente, né? Epidemia tem a ver com a quantidade de casos. Exatamente. A epidemia tem a ver exclusivamente com um número de casos acima do número de casos esperados para aquele período. Nós tivemos no mês de janeiro 6 estados que viveram essa situação de epidemia ou que decretaram essa situação de emergência, que foram o Distrito Federal, Unidade da Federação, Minas Gerais, Acre, Paraná, Goiás e Espírito Santo. Eu percebo que esses estados estão espalhados nas diversas regiões do país. Nós temos estados do sul, do centro-oeste. Isso indica algo em relação a essa epidemia ou é um comportamento natural da doença? Isso é um comportamento natural. Há décadas já o Brasil passa por momentos de epidemia de dengue. Essa evolução cíclica da dengue ela é natural da doença. A gente tem períodos de aumento de casos e depois períodos que o número de casos reduz por uma característica própria da doença. Mas ela é uma doença que é endêmica no Brasil e espalhada em vários estados. A gente não costumava ter casos nos estados mais ao sul, como Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, mas isso tem mudado nos últimos anos com o aumento da fronteira da dengue, se a gente pode chamar assim, muito também por conta da mudança climática, do aumento do calor, da mudança do regime de chuvas em todo o país. Então, a dengue tende a se espalhar para a região sul de uma forma mais consistente nos próximos anos, mas ela sempre foi uma doença presente em todo o território nacional, principalmente Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e região Norte. Prova disso é que a Argentina também está vivendo um surto de dengue, né? Que faz fronteira ali com esses estados do sul. Exatamente. Então, mosquito não vê fronteira, né? Ele vai estar onde o clima estiver propício, onde tiver o regime de chuvas propício e onde tiver a temperatura adequada para a multiplicação do mosquito. Indo uma pessoa com dengue para a Argentina e havendo o mosquito lá, pode haver a transmissão da doença. Então, com as mudanças climáticas, com o aumento do calor, vai ter, sim, aumento da fronteira da dengue, o que a gente começa a ver também, inclusive em alguns países do hemisfério norte que não tinham dengue normalmente, como a região sul dos Estados Unidos, a região sul da Itália, começam a ter casos de dengue muito por conta da mudança climática que está acontecendo no mundo. Então, o calor é um fator primordial para a dengue? O calor e a presença das chuvas, né? O calor aumenta a atividade do mosquito e as chuvas proporcionam a replicação e o aumento do número de mosquitos. Em janeiro, no mês de janeiro agora, foram registrados 232 mil casos, que foi um número 2,5 vezes maior que em janeiro do ano passado. Nos 2 primeiros meses do ano, até fevereiro, esse número aumentou em 4 vezes em relação ao mesmo período do ano passado. Esse ano de 2024 pode ser o ano com o maior número de casos de dengue no Brasil? Pode ser, e essa é a previsão do Ministério da Saúde, né? A previsão é que a gente tenha um número de casos elevadíssimo no Brasil, em torno de 4,5, 5 milhões de casos, fazendo com que essa talvez seja uma das piores, se não a pior epidemia de dengue que a gente já teve. Por outro lado, em janeiro houve 15 mortes confirmadas e em janeiro do ano passado 61. Hoje nós já estamos com mais de 100. A dengue está menos letal? Qual que é a percepção em relação a isso? Não, a letalidade ela continua exatamente igual. Não houve uma mudança na gravidade do vírus, diferente do que as pessoas estavam acostumadas a ouvir em relação à Covid-19, por exemplo, não existem novas variantes de dengue. A dengue tem só 4 subtipos, dengue vírus 1, 2, 3 e 4.
E eles, no Brasil, a gente tem majoritariamente dengue 1 e dengue 2 e poucos episódios de dengue 3. Então, os episódios de dengue 1 e 2 vão mudando e acontecendo de acordo com cada epidemia e cada epidemiologia regional. Então, não houve uma mudança no padrão de gravidade e não tem também um vírus que seja mais grave que o outro. É só, na verdade, uma situação epidemiológica pontual. A gente teve menos óbitos em janeiro desse ano do que do ano passado, mas esse número de com o aumento do número de casos, é bastante provável que a gente vai ver um aumento de número de óbitos também de maneira significativa. De acordo com os especialistas da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, 50% dos casos de dengue registrados são assintomáticos. Ou seja, a pessoa corre o risco de nem saber que está com a doença. Isso pode gerar algo parecido com o que a gente tinha na Covid, claro, em outros níveis, porque a Covid, a transmissão era direta. Mas a pessoa circulando com dengue, sem saber que está com dengue, ela pode estar ali oferecendo esse vírus para um mosquito? Isso gera uma gravidade? Isso é um dado bastante presente na literatura, né, de uma proporção muito grande de pacientes assintomáticos. Isso varia desde 50% a 80% de pacientes assintomáticos. Eu enxergo isso um pouco diferente do fenômeno da Covid, né? Porque a Covid tem a questão da transmissão direta. A pessoa assintomática ou sintomática ser picada pelo mosquito depende muito da dinâmica e da presença do mosquito, né? É claro que quem tem sintomas de dengue não está mantendo isolamento domiciliar, ou está deixando de circular, ou deixando de ser um foco para a mordida do mosquito, como a gente fazia com os pacientes com Covid, né? Tem sintomas respiratórios, fiquem em casa. Apesar de talvez isso ser uma medida não de isolamento, mas mesmo quem tem dengue, utilizar repelente, por exemplo, para não ser picado pelo mosquito e não ser transmitido. Então, dessa maneira, isso poderia aumentar, a pessoa não sabe que tem dengue, seria mordida e transmitiria. Mas, de qualquer maneira, todo mundo, tendo dengue ou não, tem que ter medidas de prevenção para dengue neste momento, né? Então, evitar água parada, usar o repelente, ter telas nas janelas. Não enxergo o assintomático, no caso da dengue, da mesma forma que o assintomático, no caso do Covid, como um dos grandes responsáveis pela sustentação da transmissão na população. Ele contribui para isso porque ele é uma proporção grande dos infectados, né? Então 50%, 60%. Mas também não tem muitas medidas diferentes do que a gente já faz que possam prevenir a infecção do mosquito por esse assintomático. É igual para todo mundo. Precisa usar repelente, precisa cuidar da água parada dentro de casa, quem tiver possibilidade de tela na janela, telas mosquiteiros, quem tiver ar-condicionado em casa, puder ligar no máximo para reduzir a atividade do mosquito, para ajudar a não ter a infecção. Daqui a pouco eu quero aprofundar mais nessas ações de prevenção, mas antes eu queria falar da vacina. O Brasil é o primeiro país do mundo que incorporou na rede pública a vacina contra a dengue, de uma farmacêutica, né, a farmacêutica Takeda, algo como 5 milhões e meio de doses, né, que serão disponibilizadas pelo SUS. É pouco? Vai ter algum impacto dessa vacinação? É pouco para controlar a dengue no país todo de uma maneira imediata, né? Mas é um primeiro passo. O primeiro passo precisa ser dado. Infelizmente, não havia contingente disponível de vacina para poder vacinar toda a população que é necessária, que no caso do Brasil são todos os brasileiros que vão de norte a sul do país. Mas é o primeiro passo precisa ser dado e ele foi dado de maneira, ao meu ver, bastante adequada, numa população bem escolhida. Mas ele é o primeiro passo para uma ação que é de médio e longo prazo. Ele não vai ter impacto para essa epidemia de agora, mas com o início da vacinação e a ampliação da vacinação nos próximos meses a anos, a gente pode pensar em um horizonte de controle da dengue, que é uma doença que há décadas aflige milhares, milhões de brasileiros, inclusive levando a óbito. Inclusive, o Instituto Butantan está já desenvolvendo uma vacina brasileira contra a dengue, que se mostrou eficaz. Os testes, né, da fase 3 mostraram efetividade de 79%. O senhor tem ideia de quando essa vacina vai estar disponível? E aí, de fato, a gente tendo uma vacina produzida por um laboratório público brasileiro, podemos chegar nesse universo que o senhor prevê aí de controle? A gente precisa entender qual é a perspectiva dela chegar no mercado e ser produzida e a quantidade que vai ser produzida, mas ela é uma ferramenta, sim, para ser utilizada no enfrentamento à dengue no médio a longo prazo, mais uma vez. A grande vantagem dela é que ela depende de uma dose só, diferente da vacina que a gente tem disponível hoje. Então, a gente poderia aumentar o contingente de pacientes vacinados e adequadamente vacinados e encurtar o tempo para proteção com essa dose única que é possível com a vacina do Butantan, mas ainda precisa, ela está disponível para ser aplicada no braço da população, que não é uma realidade atual. Ela provavelmente vai chegar como mais uma ferramenta na estratégia
de controle da dengue no país de uma forma geral. E por que essa vacina não foi disponibilizada para a população acima de 60 anos? Não deveria ser esse um público prioritário? A vacina da Takeda ela não foi disponibilizada porque não tem estudos que sejam feitas na população acima de 60 anos de idade. Poderia ser inseguro, então? Poderia ser inseguro é uma forma, talvez, muito dura da gente dizer. O que a gente pode dizer é que não existe evidência de eficácia e segurança para a população acima de 60 anos. Racionalmente, a gente poderia dizer que, bom, talvez não tenha grandes problemas, mas a gente não tem como assegurar e, desta forma, indicar de maneira formal que a população acima de 60 anos deve ser vacinada com a vacina da Takeda, porque a gente não tem estudos nessa população, nem de eficácia, nem de segurança para que possa ser liberado. Vale a pena, então, aquelas pessoas que não vão ter acesso à vacina pelo SUS pagarem, se puderem, na rede privada para se vacinar? É uma ação efetiva de combate? É uma ação, não vai ser uma ação efetiva do ponto de vista populacional. Mas de proteção individual? Mas de proteção individual, sim. Aquelas que estão dentro da faixa de indicação da vacina, elas podem procurar as clínicas de vacinação com a recomendação médica para que sejam adequadamente vacinados. Lembrar que sempre precisa passar pela orientação médica para fazer a indicação dessa vacina, porque existem populações em que há contraindicação à imunização com a vacina da Takeda, e com a vacina do Butantan também vai ser a mesma coisa, porque são vacinas de vírus vivo atenuado. Então, pacientes que são imunossuprimidos, por exemplo, e as gestantes, não podem fazer uso dessa vacina. Então, é necessário uma precaução, em alguns casos, um entendimento claro do que se espera aí, né? Exatamente. Precisa um entendimento claro de quais são as indicações da vacina. E, para isso, precisa passar por uma orientação médica para que seja adequadamente prescrita a vacina. Nós já falamos um pouco sobre as ações de prevenção individuais. O senhor tocou num ponto aí que é sempre a recomendação que se dá, não deixa água parada em casa. Queria que o senhor explicasse qual que é esse conceito de água parada. Porque, por exemplo, a gente anda nas ruas e vê espelhos d'água nos prédios públicos. A gente tem o Lago Paranoá em Brasília, temos lagoas nas cidades diversas. O que é água parada, entre aspas, e o que não é água parada, para as pessoas entenderem a diferença? Água parada é o lugar onde você não tem nenhuma circulação daquela água ali, que a água não está em movimento, a água não está correndo. O Lago Paranoá, os espelhos d'água aqui da esplanada, eles todos têm água corrente, né? E alguns deles, inclusive, têm água tratada eventualmente, né? Então, se a água é corrente, não tem como acumular ali os ovos do mosquito, etc. E isso não vai gerar um problema, como também não gera no Lago Paranoá ou em outros rios. Mas nos locais onde a água está parada, não existe água corrente, o mosquito bota o seu ovo, esse ovo se replica e ele então eclode para formar um mosquito novamente. Vale dizer que se é um lugar em que repetidamente a água fica parada e some, mesmo que você não veja inicialmente ali o ovo do mosquito, o mosquito bota o ovo, a água some, chove de novo, recoleta a água ali, aquele ovo que está lá se mantém conservado e volta a se desenvolver quando a água ressurge ali. Então, sempre que a água estiver parada, a gente tem que retirar, para não haver o mosquito não conseguir colocar o seu ovo e esse ovo ir se desenvolvendo aos pouquinhos. Por isso as orientações de botar areia nos potinhos em casa, de não deixar essas águas paradas de jeito nenhum, porque o ovo ele pode ir se desenvolvendo aos poucos. Não é que você tirou a água e acabou. Se a água recoletar ali de novo, o ovo vai voltar a se desenvolver. O poder público tem trabalhado como medida de prevenção, sobretudo nos municípios, né? É uma ação dos municípios, o conhecido fumacê. Isso tem alguma efetividade? Qual que é o objetivo dele? A estratégia de fumacê ela é uma das estratégias, dentre várias, para o combate ao mosquito. E ele atua exclusivamente sobre o mosquito que está voando. Ele não atua na larva. Então, o mosquito que está voando ali na larva, quando passar o fumacê, o mosquito vai morrer. Mas a larva que está lá na aguinha parada, ela vai eclodir e vai voar. Então, o fumacê, ele ajuda, mas ele não resolve o problema. Porque se a gente não resolver a água parada, vai continuar tendo mosquito, né? Então, sempre que você mata um, vem outro no lugar, né? Tipo Raul Seixas. O senhor fala, e eu estou imaginando, que combater a água parada, ou que eliminar focos de onde as larvas, né, vão desenvolver, seria a principal ação. Entretanto, essa é uma ação que depende muito da população. É difícil que o poder público tenha a capacidade de entrar em todas as casas para fazer essa fiscalização. Você acha que a população é suficientemente conscientizada e, de fato, sem a ação da população é impossível combater a doença? Sem a ação efetiva da população dentro das suas casas, vai ser muito difícil combater a doença.
As pessoas precisam estar conscientes de que precisam eliminar os focos de mosquito dentro das suas casas. Mas é muito importante a gente ressaltar que existem muitos focos no peridomicílio. Sim. E que as pessoas podem tomar conta e, eventualmente, por vontade própria, se responsabilizar, mas e que essa área peridomiciliar também é de responsabilidade do poder público. Então, a gente tem vários lugares em que tem mato alto e que fica muito lixo lá acumulado e que aquele local acumula água parada e acaba sendo um local de replicação de mosquito. Então, a população ela precisa ter muito cuidado com o seu domicílio, mas o peridomicílio também é de responsabilidade do setor público, das autoridades, para cuidarem daquelas áreas e eliminarem os focos de mosquito. E para isso a população também pode estar alerta para fiscalizar, olhar se o seu peridomicílio está adequadamente conservado e se não tiver algum foco de replicação de mosquito, entrar em contato com a autoridade que é responsável pelo manejo daquilo na sua região. Aquela medida que tem sido recomendada amplamente de se usar o repelente, ela também é efetiva? Utilizar repelente é uma das melhores medidas de proteção individual contra a picada de mosquito e protege não só contra a dengue, contra várias outras doenças transmitidas por insetos, né? Então, desde a dengue para zika, chikungunya, febre amarela, nas áreas de transmissão de malária, leishmaniose, nas áreas de transmissão de leishmaniose, nas áreas em que tem carrapato e existe transmissão de febre maculosa, por exemplo, alguns tipos de repelente protegem contra a picada do carrapato também e a transmissão de febre maculosa. Então, essa é uma estratégia que, além de proteger contra a dengue, é bastante interessante para proteger contra outras doenças transmitidas por artrópodes, né, que a gente chama de arboviroses. Então, essa é uma estratégia bastante interessante e amplamente reconhecida, por exemplo, em estratégias de saúde do viajante, quando as pessoas vão para áreas que têm transmissão de malária, de febre maculosa, ou então se vai para áreas com transmissão de Lyme no exterior, etc. É uma estratégia bastante eficaz. Só que tem um porém. Não pode ser qualquer repelente. Eu ia perguntar isso. Exatamente. Como é que a pessoa decide ou se orienta para saber qual tipo de repelente? Não pode ser qualquer repelente. O repelente ele precisa ter uma substância e uma concentração adequada. Então, precisa ser um repelente de icaridina com concentrações acima de 20% ou de DET, a dietiltoluamida, com concentrações de 20% a 50%. Ah, André, pode ser mais que 50%? Pode, mas não aumenta a eficácia e fica marmelado. Então, não tem diferença. No Brasil, a imensa maioria das apresentações que a gente vê nas farmácias tem DET em torno de 7%, 10%. Isso tem uma efetividade efêmera ali, você precisa reaplicar o tempo inteiro, não vai proteger de maneira adequada. De icaridina acima de 20% e DET de 20% a 50%, a gente também encontra nas farmácias. Infelizmente, costumam ser mais caros, mas são mais caros, mais eficazes e protegem por mais tempo. Podem ser aplicados a cada 10 horas, ou, se a pessoa suar muito ou tomar banho, tem que reaplicar. Mas podem ser aplicados a 10 horas e nas áreas expostas. Extremamente importante a gente ressaltar que se a pessoa está fazendo uso de algum creme hidratante, ou se a pessoa está fazendo uso de algum protetor solar, primeiro o creme. Passou o creme ou o protetor solar, deixa absorver, um pouquinho depois vai borrifar o repelente acima do creme. Porque lembra que o repelente é uma camada externa. É como se fosse um escudo externo de proteção. Então, ele precisa ser passado por fora. Primeiro o creme, depois o repelente. E esse tipo de repelente que o senhor citou aí, ele pode ser usado em crianças também? Tem marcas específicas e concentrações específicas para as crianças. Então, elas geralmente estão sinalizadas lá, que é infantil ou bebê. Abaixo de 6 meses, essas concentrações não podem ser utilizadas em bebê. Mas acima de 6 meses, tem algumas formulações que podem ser utilizadas. Icaridina acima de 20%, por exemplo, é recomendada para crianças acima de 6 meses de idade e tem marcas específicas que podem ser utilizadas. Ou seja, aquele hábito nosso de comprar medicamentos, nesse caso o repelente por conta própria, ele não é recomendável, né? Mesmo para um repelente, se você puder pedir uma orientação médica sobre qual tipo é importante, né? Se você puder pedir a orientação sobre qual tipo é importante, mas fica essa recomendação. Sim. Ele precisa ser icaridina acima de 20% ou DET de 20% a 50%. Grava aí, acima de 20%, icaridina ou DET, está valendo. O senhor citou aí, né, que ele vai proteger também contra outras doenças. Eu queria falar de duas especificamente, né? Zika, chikungunya, elas são transmitidas pelo mesmo mosquito, Aedes aegypti? São transmitidas pelo mesmo mosquito. E o comportamento é parecido? Ou seja, quando os casos de dengue crescem, os dessas doenças também crescem? Não necessariamente. A gente pode observar, porque o fenômeno de imunidade da população que faz esses números de casos subirem e descerem são diferentes, né? Então, a gente teve um número gigantesco de casos de Zika em 2016 e 2017. Isso fez com que grande parte da população ficasse imune à Zika. Por isso que a gente não vê mais tanto caso de Zika como a gente viu durante 16 e 17.
para um fenômeno desse acontecer novamente, tem que começar a existir na população uma parte de pessoas que nunca tenha tido Zika. E aí sim você vai ter uma nova grande epidemia de Zika. Então as epidemias de dengue, elas são cíclicas porque a gente tem subtipos diferentes do vírus, que fazem com que você em um momento tenha um e a população fique imune, no outro tempo tenha outro, a população fique imune e assim vai ter essa dinâmica. A mesma coisa não é verdadeira para chikungunya e Zika, que não tem tantos subtipos e que aí a imunidade, a população vai ficando imune e o número de casos vai reduzindo. E aí o ciclo de epidemias ela vai ser um pouco diferente. Apesar do vetor ser igual, existe a questão da imunidade contra o vírus, que é muito diferente entre esses três vírus. Eu nunca tive nenhuma dessas doenças, mas me parece que os sintomas são próximos e parecidos, né, da dengue e da chikungunya. Sim. Como é que a pessoa pode diferenciar ou até saber se está com uma ou com outra? Clinicamente, às vezes é muito difícil de diferenciar. As duas podem ter febre, vão ter dor no corpo, podem ter artralgia. A grande diferença, e aí alguns manuais e alguma literatura tentando falar assim, um tem um pouco mais de febre, o outro tem um pouco menos de febre, um tem um pouco mais de dor de cabeça, o outro tem um pouco menos de dor de cabeça. Isso, na prática, é muito difícil de diferenciar clinicamente só o que é um e outro. O que é um grande marcador de diferença é que a chikungunya ela pode levar a uma cronificação das dores articulares. Então, todas elas podem causar dores articulares, mas na chikungunya as dores articulares são exuberantes e elas podem persistir por mais tempo. E geralmente acometem os dedinhos dos pés, os tornozelos, os punhos e as mãos. E na dengue a artralgia talvez esteja um pouco mais generalizada. Mas a grande diferença entre elas é que a chikungunya cronifica a dor articular. Isso é importante dizer pelo seguinte, porque o manejo inicial dessas duas doenças é semelhante. É hidratação e medicações para dor que não sejam anti-inflamatórios. E você vai suspeitar de chikungunya no momento em que essa dor articular, que, mais uma vez, acomete geralmente mãos, tornozelos, mas pode pegar joelho e outras articulações, ela se cronifica. Ela dura ali mais do que 2 semanas, um mês, aí você começa a pensar em chikungunya. Para fazer o diagnóstico, aí é completamente diferente um do outro, né? Para o diagnóstico de dengue, você tem o teste rápido antigênico, NS1, nos primeiros dias, nos primeiros 5 dias, e depois IgM e IgG a partir do 6º dia de doença. Para chikungunya, a gente tem teste molecular, PCR, para chikungunya nos primeiros dias, e depois vai ter IgM e IgG para chikungunya nos dias, nas semanas subsequentes. Então, o diagnóstico é feito de maneira diferencial, mas muitas vezes os sintomas iniciais podem de fato ser muito semelhantes. E os riscos, há diferença? A letalidade, riscos de morte entre as duas? A letalidade é bastante diferente. A dengue é uma doença febril hemorrágica, então ela pode evoluir com dengue grave e choque do dengue. E isso eventualmente pode acontecer com a chikungunya, mas é bem menos frequente, né? A gente já viu óbitos por chikungunya, mas a apresentação com choque, sangramento, é um marcador da dengue e que é infrequente de ver na chikungunya. Para irmos concluindo a nossa conversa, o senhor diria então que não chegamos no pico ainda, que as pessoas têm que estar atentas porque o número de casos ainda vai aumentar. Como é que vai ser o comportamento ao longo do ano de 2024? Geralmente, a dengue ela atinge seu ápice no Brasil em março e abril. E a partir disso começa a decair. Então existe uma perspectiva, inclusive já bastante apontada pelo Ministério da Saúde, de que março e abril sejam momentos muito críticos no país. O Distrito Federal hoje está vivendo um momento muito crítico, né? Mas ele pode ainda ter um aumento de casos ao longo do período. Março e abril são momentos em que a gente precisa aumentar nossa vigilância, aumentar nossas medidas de prevenção, usar repelente, não deixar água parada, ter as telas em casa, o mosquiteiro. Tudo isso vai ajudar a gente a passar por um momento menos difícil do que existe o prognóstico de passar. E nós já estamos sentindo, ou sentiremos nesse pico, pressão na rede pública de saúde? Como é que está isso, né? Não é nada que se aproxime do que foi com a Covid ou nós estamos numa situação de pressão? Estamos numa situação de pressão nos prontos-socorros. Felizmente, a dengue não tem uma taxa de conversão para internação tão grande quanto a Covid-19 tinha, né? Mas a gente já está tendo uma pressão nos pronto-socorros muito grande. Brasília está vivendo um momento de ter a necessidade de tendas de dengue, de hospital de campanha, um número muito grande de casos. Então, a perspectiva de pressão nos pronto-socorros, pressão de atendimento dos pronto-socorros é muito grande, com longos tempos de atendimento. Para a internação, essa pressão pode acontecer, mas não é na proporção como acontecia na Covid-19, porque
Os casos que precisam de internação hospitalar são bem menos do que aqueles que aconteciam na Covid-19. Mas quando você tem uma perspectiva de ter milhões de casos, um pouco de milhão é muita coisa ainda, né? Então, existe sim uma perspectiva de alguma ocupação de leito por casos de dengue nos hospitais. Rapidamente, a pessoa não precisa correr para o hospital se está com algum desses sintomas ainda em fase inicial, ou precisa? É importante minimamente que as pessoas tenham alguma avaliação médica, tá? Então, se tiver febre associada a dor de cabeça, dor no corpo, dor atrás dos olhos, náuseas, vômitos, que faça uma avaliação médica inicial, porque alguns sinais de alarme eles podem ser laboratoriais. Então, se tiver uma hemoconcentração, por exemplo, né, que é o sangue mais concentrado ali que consegue ver no hemograma, precisa receber soro e ser reavaliado. Então, a avaliação inicial pode ser bastante importante. Se na avaliação inicial o paciente não tem nenhum achado relevante para pensar que aquilo ali pode evoluir para uma dengue grave, aí a reavaliação dele vai ser de acordo com a apresentação clínica ou quando a febre passar, etc. Mas se já no exame inicial ele tiver hemoconcentração, ele vai precisar de reavaliações mais periódicas. Lembrar que existem sinais que fazem com que a gente precise orientar o paciente a procurar imediatamente atendimento médico, que são os sinais de alarme que demonstram que o paciente está evoluindo para formas graves, que são geralmente dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, presença de sangramento gengival, nasal, na urina ou nas fezes, tonteira ao se levantar, mas uma tonteira bastante importante, sonolência excessiva, e não as pessoas ficam muito prostradas na dengue, isso é normal, você está assim, eu estou cansado, mas sonolência excessiva é assim, alguém tenta te acordar, você não consegue, né? Irritabilidade excessiva, então tudo isso são sinais de que a pessoa pode estar evoluindo para formas graves e aí sim precisa buscar imediatamente atendimento médico e lá, no momento da triagem, precisa sinalizar que tem algum desses sinais de alarme. É óbvio que a responsabilidade da triagem também perguntar se a pessoa tem algum desses sinais de alarme. Mas a presença do sinal de alarme denota que essa pessoa pode estar evoluindo para formas graves e que ela precisa receber hidratação venosa ali, coletar exame de sangue e ser reavaliado. Doutor André, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer. Obrigado a você que acompanha a TV Senado e lembre-se que você pode assistir a esse programa e a todos os programas da TV Senado lá no nosso site, senado.leg.br/tv e também no nosso canal no YouTube. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para receber toda a programação da TV Senado. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.